Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Domingo passado nós encerramos a série alusiva à Copa. Hoje nós estamos com esse encargo de manifestar aqui o amor de Deus através de Mateus capítulo 6, a partir do verso 19. E vem aí uma nova série baseada no texto sequencial de um livro da Bíblia. Vou manter em suspense. Se Deus quiser, no início de agosto, começaremos uma nova série expositiva, sequencial, num dos livros da Bíblia. Agora nós leremos Mateus capítulo 6, versos 19 e 24. É um texto muito conhecido, que mexe num assunto muito conhecido, mas que nós não nos reconhecemos quando falamos desse mesmo assunto. Nós nos inquietamos, nós ficamos desconfortáveis, porque é um assunto que ocupa boa parte do nosso tempo. É o assunto dos recursos, que toca nas riquezas, que fala de dinheiro. Então, Mateus capítulo 6, versos 19, eu começo a leitura, que diz assim, leremos até o versículo 24. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e os ladrões invadem e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem traça e nem ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem nem roubam. Porque onde estiver o teu coração, aí estará também o teu, por onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A candeia do corpo são os olhos, de modo que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo estará repleto de trevas. Se, porém, a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Vamos ler juntos esse verso 24, a uma só voz. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Quero meditar com vocês, e o título é O Coração na Órbita Errada. O coração na órbita errada. Irmãos, esse texto aponta não, sobretudo, a questão do dinheiro, mas do coração. E tratando do coração, o ponto principal aqui é onde gira o seu coração, em torno do que gira o seu coração. E trata, portanto, Jesus levanta e denuncia a questão dos vícios. Os vícios pequenos, entre aspas, no coração de cada um de nós, os vícios pessoalmente ligados à humanidade e os vícios governamentais, os vícios das nações. Os vícios pequenos ligados aos recursos, eles tratam de consumo, consumo de comida, consumo de dinheiro, consumo de bens e produtos. E é como se fosse uma régua que vai medindo ou para menos a avareza, ou para mais a prodigalidade, o esbanjamento, sendo que o equilíbrio é a métrica do reino de Deus. Mas nós temos os vícios em comida, nós temos os vícios em relacionamentos, nós temos os vícios que sempre existiram na história da humanidade, mas agora que tem um nome mais pomposo, são as loterias e as bets ligadas ao mundo virtual, e há muitas casas e muitas famílias sendo destruídas, há casamentos arruinados e casamentos que estão... Porque o que se passa no coração é três realidades. Onde eu colocarei a minha segurança, onde eu colocarei a minha proteção, e onde eu colocarei a minha esperança. Mas isso não está ligado só ao aspecto pessoal. Porque todas essas realidades das bets estão conectadas ao vício, ao despertar do vício.
Se eu jogar mais uma vez, talvez eu consiga um pouco mais, e agora eu ganhei, eu jogo um pouco mais, talvez eu ganhe, agora eu perdi, mas eu quero jogar para recuperar. Só que está ligado, como disse antes, também às dinâmicas governamentais. E quando você olha para governos, para a geopolítica, o que mais grita deste vício nacional, deste vício geopolítico, é a questão da corrida espacial. Você já deve ter acompanhado nas notícias mais recentes, a corrida espacial ganhou uma nova envergadura. Antigamente, especialmente na época da famosa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a ênfase era encontrar vida inteligente. Era uma ênfase no passado. Eles queriam investir bilhões para, quem sabe, descobrir vestígios de vida microscópica ou ainda, quem sabe, encontrar um ET. E se nós vamos até lá e não os encontramos, eles vêm até aqui, vão para Minas Gerais e vão para a Chapada dos Guimarães, e alguém vai dar um jeito de enxergá-los e de vê-los. Mas aí mudou, passou para um outro período, porque entrou a Índia na jogada, entrou a Rússia. Então não era apenas um olhar para o passado, era um olhar para o presente. Talvez haja alguém aí. E agora, com essa nova corrida espacial, é um olhar para o futuro. Eles estão investindo bilhões, quem sabe até trilhões, as cifras são monumentosas, são exponenciais, mas eles estão preocupados com a geopolítica e a primeira nação que chegar, seja Estados Unidos, seja Rússia, seja a Índia, a China, eles estão preocupados com a seguinte questão: como é que nós podemos escavar, como é que nós podemos encontrar tesouros, sobretudo em terras raras, na Lua, ou Hélio 3. O Hélio 3 resolveria completamente o problema energético, só que apenas de uma dessas nações. E os Estados Unidos está correndo para lá. Com qual objetivo? O mesmo objetivo dos vícios pessoais. Eles estão pesquisando não para o avanço da ciência, isso é o que eles desejam que nós acreditemos. Que nós pensemos, eles estão investindo para responder às 3 questões básicas ligadas ao consumo. Onde eu vou colocar minha proteção? Como é que eu posso me proteger? Onde eu vou colocar a minha segurança? Como é que eu posso me tornar mais seguro contra os meus rivais? E aonde eu coloco a minha esperança? Não há diferença nenhuma. Pessoalmente, você cavuca, você minera, ou a partir de uma ênfase demasiada no trabalho, ou a partir de tentar a sorte, que é uma espécie de religião, daí se diz, vou fazer uma fezinha, uma fé, é uma espécie de religião. Enquanto nós mineramos de cá, eles estão minerando de lá, em outros possíveis planetas, em outras possíveis galáxias. E pensando, investindo trilhões, realidades monumentosas. E essa palavra de Jesus alcança tanto uma realidade quanto outra realidade. Que Babel sempre estará presente no coração do homem. O homem, quando fecha os olhos e se pergunta em que colocarei a minha segurança, ele tem ou a perspectiva materialista ou a perspectiva espiritual. Não tem uma terceira. Ou ele vai se tornar um materialista, isto é, só vê o que está diante dos seus olhos na horizontalidade, ou ele vai se tornar um homem espiritual. Agora, talvez você pense assim, eu estou com vontade de sair do templo nesta manhã, porque agora que eu estava orando por prosperidade, agora que eu queria um pouquinho mais de dinheiro na minha conta, o pastor está jogando balde de água fria. Não é isso. Não é isso. Porque eu falei daquela régua inicial e eu quero apontá-la, que para a Bíblia, riqueza não é o problema. Dinheiro não é o problema, só não é neutro como a gente pensa. Porque o Deus por detrás do dinheiro é Mamon. Então não tem neutralidade aqui. Mas Deus criou as riquezas. E em momento algum Jesus enaltece um voto de pobreza. Isso não está na Bíblia. Em nenhum momento Jesus disse assim, seja pobre e você vai ser melhor acolhido por Deus. Isso não está na Bíblia. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus fez todas as coisas, inclusive comida, bebida, roupas, metais preciosos, recursos naturais. E Ele disse que todas essas coisas são boas. Gênesis
capítulo 1, versículo 31. Todas essas coisas são boas. Então é bom vestir uma roupa, é bom andar num carro, é bom morar bem. O texto não está falando sobre faça um voto de pobreza e você vai agradar a Deus. Quando Deus criou todas as coisas, Ele diz, é muito bom. Ele colocou um selo de qualidade e disse, é muito bom. A Bíblia também diz que Deus sabe perfeitamente que nós precisamos de certas coisas para sobreviver. Nós precisamos de comida, de bebida, nós precisamos realizar alguns sonhos, nós precisamos, e a Bíblia diz em Mateus 6,32, que Deus sabe. A Bíblia também diz no profeta antigo que é Deus quem enriquece, e isso não vem seguida de nenhuma dor, é Deus que é o Deus provedor. E a Bíblia nos diz ainda em 1 Timóteo capítulo 6, verso 17, que Deus é quem tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, para o nosso prazer. Por isso que é importante orar antes de você se deliciar com um prato de comida, porque você está dizendo, é para o meu prazer. Quando você respira e sente aquele cheiro gostoso para os que não são veganos, da picanha, é maravilhoso. E para você que é vegano, quando você sente o cheiro do alface, é maravilhoso. E você tem que ser alegre nisso, e se alegrar nisso. Então a Bíblia ensina que Ele nos proporciona para nós usufruirmos de maneira rica. O problema, portanto, não é o dinheiro, mas em torno do que o seu coração orbita. Então a pergunta que nós deveríamos nos fazer sempre é, em que mundo eu estou vivendo? Em que mundo você vive? Em que mundo nós estamos vivendo? Os versos 19 em diante afirmam assim, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e os ladrões invadem e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde a traça, nem a traça nem a ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem nem roubam, porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Ou seja, olha essa frase final de Jesus, é como se Ele dissesse, você vive com o coração no mundo de Deus ou no mundo do eu? E mais, você está colocando o seu tesouro em que investimento? Você está investindo em Deus, na vida espiritual ou só na vida material? Muitos só habitam no mundo materialista. E 1 Coríntios 15, o Paulo, o apóstolo, disse, se a nossa esperança em Cristo se limita só a esse mundo, nós somos de todos os homens o mais digno de lástima ou de pena. O que ele diz é, parem de ajuntar tesouros somente na terra. O Doug Mills, ele conheceu um grande fazendeiro, multimilionário americano, que o levou para, depois do culto da manhã, o levou para almoçar com ele numa das suas fazendas. Pegaram um jato, chegaram até a fazenda, e ele levou o pastor Doug Mills a uma espécie de um mirante, e disse assim, olhe para a esquerda. Ele olhou, tudo é meu. Até onde os seus olhos alcançarem é meu. Olhe para a direita, olhou, tudo também é meu. Até onde os seus olhos alcançarem, tudo é meu. Olhe para trás, o pastor Doug Mills, que era um mirante assim, circular, olhou para trás, tudo o que você consegue enxergar é meu. Olhe para frente, tudo o que está aí é meu também, até onde os seus olhos alcançam. E o pastor Doug Mills perguntou para ele, olhe para cima, você tem tesouro lá em cima? Onde o seu coração vive? Não é errado ter tesouros nesta órbita, mas é errado colocar o seu coração ao redor desses tesouros. Mas o tesouro no céu, desde a literatura antiga, estou falando de Provérbios, Eclesiastes, Salmos, e também depois os textos que foram construídos lá pelos judeus, eles concordam com Jesus. É como se eles afirmassem que riqueza não é ter dinheiro apenas. Isso é um tipo de riqueza. Mas se eu não compartilho, eu sou avarento, eu não sou rico. Outra riqueza é conhecimento. Alguém, para o conceito bíblico, que tem muito conhecimento, é rico. É um outro tipo de riqueza. É rico, desde que ele compartilhe o seu conhecimento.
Quer ver um outro tipo de riqueza que Jesus trata em Lucas capítulo 16? Amizades. Ter amigos, não naquela utopia do rei, com R minúsculo, Roberto Carlos, eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Não naquela utopia, mas amigos leais e amigos verdadeiros. Ter amigos é uma riqueza considerada pela Bíblia, desde que você não enclausure os seus amigos e desenvolva com eles um relacionamento ruim, de codependência, mas você ter amigos. Larry Coy, um curso que pastor José Carlos fez, e eu também, em épocas diferentes, mas que já assumiu esse curso, infelizmente, porque era um curso maravilhoso, chamado Conflitos da Vida. Larry Coy dizia no seu curso que se você chegar aos 80 anos e puder contar no dedo das mãos 5 amigos verdadeiros, você é um homem rico. Eu só acrescentaria, desde que essas amizades forem para a glória de Deus, para te aproximar mais de Jesus. Mas quando Jesus fala de tesouros no céu, a Bíblia nos dá diversas, nós não temos tempo para passar por todas, diversas esferas. Eu quero apenas dizer algumas para vocês, que vai estar aí na tela. Praticar obras de justiça. Hebreus capítulo 6:10 diz que Deus não é injusto, que Ele vai nos recompensar pela ajuda que nós damos a outros. Ele não é injusto. Está vendo? Você não faz pensando em ter algo de Deus. Não é um toma lá da cá. Mas se você pratica atos de justiça, obras de justiça, que é ajudar o próximo, a Bíblia nos diz em Hebreus 6:10 que Deus não é injusto, que Ele está vendo o que você faz. E Ele vai te enriquecer. Ele vai te recompensar. Uma vez eu conversei com uma pessoa que dizia o seguinte: se eu ganhar na loto, eu vou ajudar os pobres. Eu perguntei, o que você já faz hoje para os pobres? Nada, só se eu ganhar na loto. Então você não vai fazer quando ganhar na loto também. Porque Jesus diz, quem é fiel no pouco será colocado sobre o muito. Se no pouco você não ajuda ninguém, no muito. Sofrer por causa de Cristo, Mateus 5:12. Esse texto nos ensina que o Senhor vai enriquecer e recompensar, lembrando o enriquecimento naquelas 4 medidas, ou 3 medidas que eu falei há pouco. Sofrer por causa de Jesus. Eu lembro do pastor MZ, que nós ajudamos aqui com outras igrejas. Que bênção! Eu vejo aquele homem como um rico, conquanto seja pobre materialmente, mas é rico, é milionário, porque ele sofre por causa de Cristo. Amar os inimigos e orar pelos que nos perseguem. Quantas pessoas são miseráveis, quantos cristãos são miseráveis porque não conseguem orar pelos que perseguem. Sentem raiva, sentem ódio, mas não conseguem orar. E quando vão orar, digam, Senhor, abençoe esse infeliz. Amar os inimigos. E o que é amar os inimigos? Não é gostar dos inimigos, não é conviver com os inimigos. Amar os inimigos, esse mesmo texto de Mateus 5, 43 a 46, um pouco antes, diz que é você ser justo. Ser justo. Vou dar um exemplo pequeno. O seu inimigo está passando por uma situação difícil e ele fez uma entrevista para emprego. Esse patrão que vai dar um emprego para ele é seu amigo. E ele vai e diz, você conhece fulano? Aí você pensa no coração, agora é a hora de eu prejudicar. Agora é a hora. Mas você sabe no coração que ele é qualificado para a vaga, que ele se deu mal com você em alguma negociação, alguma transação, mas ele é bom para aquela vaga, só que você aproveita aquele momento para você detonar ele. E você sai rindo. Ah, pensou que ia ter um emprego, eu sei que o meu dia ia chegar. Isso não é amar o inimigo. Amar o inimigo, olha, pode dar a vaga para ele, ele é fera nessa área. É o melhor que nós temos aqui em Cuiabá. Mas você não tinha um problema com ele? Sim, mas isso é um problema pessoal. Eu sou justo com ele. Tem que ser justo. Isso é amar o inimigo. É quando Deus falou, imitem a Deus, que faz nascer o seu sol sobre justos e injustos. É um desafio. Vida secreta de oração, Mateus 6:6. É um tipo de que Deus nos dá recompensa. A palavra também tem a ver com enriquecer. Você ter uma vida secreta de oração e perdoar uns aos outros. Fazer obras de bondade.
estou indo mais rápido agora para a gente terminar no horário, fazer obras de bondade. Cada item desse daqui é um estudo para a igreja. É uma série para a igreja. Fazer atos de bondade também é uma forma de nós entesourarmos no céu, de nós investirmos no banco celestial. E uma disposição para compartilhar. Esse texto de 1 Timóteo capítulo 6, antes o apóstolo Paulo diz para Timóteo, filho na fé, o seguinte: olha, não fique perto de gente, não fique perto de pastor e de líder que acha que a fé é um jeito de enriquecer. Gente, isso estava no primeiro século. O Paulo, dando para Timóteo, já existia naquela época. Timóteo, alguns acham que a fé dá lucro, que a fé é um motivo para eles enriquecerem. Fique longe dessa gente, Timóteo. Não frequente a igreja dessa gente. Não se aproxime, não faça amizade com essa gente. Não é odiar, mas é não ter convivência, não ter relacionamentos. Porque nós sabemos que os relacionamentos acabam influenciando. Aí ele diz depois: agora, Timóteo, busque a justiça, a paz, busque todas essas coisas. E Timóteo, faça uma outra coisa. Ore pelos ricos da igreja. Olha só, ore pelos ricos da igreja. Ore pelas pessoas ricas da igreja. E ele diz: mas para que orar pelos ricos da igreja? Para que eles sejam ricos também de boas obras, e não só de dinheiro. E que eles aprendam a usar o recurso deles para compartilhar com outros. Que eles aprendam a usar o recurso para abençoar outros. Pastor Gilson, quando foi pastor em Nova Mutum, ele chegou lá, junto com a Ivânia. Naquela terra não tinha uma igreja batista, tinha poucas igrejas evangélicas realizando o trabalho. Nós ganhamos um terreno, ele chegou e lembrou de um homem lá de Manaus, um crente, que eu não vou citar o nome, mas é um crente muito, muito especial. Ele ligou e disse assim: irmão, eu preciso construir um templo. E eu estou formando uma campanha para construir um templo. Você pode me ajudar com alguma coisa? Qualquer coisa é bem-vinda. E ele disse: pastor, eu estava orando a Deus, eu estava buscando a Deus sobre como ajudar mais outras regiões. Então faz o seguinte, manda só o orçamento aí e eu vou construir o templo. E ele construiu o templo. É o que o apóstolo Paulo estava dizendo a Timóteo. E o templo está lá até hoje. Esses dias eu mandei um vídeo. Eu não lembro os detalhes. Depois você pergunta para o pastor Gilson. Mas eu mandei um vídeo para o pastor Gilson. Porque aquela igreja, aquele templo, eles estavam se alegrando agora. Semana passada, uns 15 dias, na verdade. Eles estavam se alegrando porque falaram assim: nós conseguimos colocar ar-condicionado no nosso templo. E eles estavam lá todos felizes. E os adolescentes assim, na frente do ar, pegando ar, gostoso. Eu mandei um vídeo para o pastor Gilson, para ele se alegrar que aquele trabalho que começou lá atrás, há 15 anos, está prosperando. Então, gente, o Senhor Jesus diz mais à frente: porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Está entendendo? Se você está investindo em todas essas realidades que nós colocamos aqui, Deus está olhando e Ele está dizendo: ali é uma fonte de investimento segura. Eu vou colocar mais sobre ele, eu vou colocar mais na vida dele. Mas se você só retém, não vai fluir, a coisa não vai. O sentido bíblico de riquezas é muito interessante, é fluxo. A riqueza na Bíblia é comparada com um rio e não com um lago. Olha que legal, porque o lago, a represa, retém. O rio ele vai abençoando comunidades, abençoando cidades, abençoando pessoas, ele vai abençoando. É um rio. É um rio. Eu lembro de um senhorzinho lá do Espírito Santo. A cidade já seria exigir demais da minha memória, mas eu assisti num dos jornais aí que passa à noite. Há um tempo, um senhorzinho que era milionário. Milionário. Pensava no coração, mas não era milionário. Porque ele ajuntou dinheiro embaixo do colchão dele a vida toda, durante 20 anos. Só que o Brasil é uma bênção nesse sentido. Mudou de moeda várias vezes. Agora o dinheiro que ele tinha não servia para nada mais. Porque ele reteve, porque ele guardou. E riqueza é fluxo. É o que Jesus está ensinando. Ele não está preocupado se o seu bolso está cheio. Nesse sentido que eu estou falando, não, ele não está. Mas ele está trabalhando para que o seu coração esteja cheio. Qual é o seu foco? Qual tem sido o foco da sua vida diária? A candeia do corpo são os olhos, de modo que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz.
Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo estará repleto de trevas. Se, portanto, a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão. O que Jesus chama de olho bom e olho mau aqui? Essa palavra grega, ela é traduzida também por inveja, e ela é traduzida também por gordo. Daí, se os teus olhos forem gordos. O que é um olho gordo? Nós sabemos popularmente, isso aí surgiu da Bíblia. Um olho gordo é um olho que quer sempre mais e mais e mais. Então ele tem uma ambição que pode começar boa, porque toda ambição ela começa boa, mas ela depois segue caminhos tortuosos, porque ela desfoca. E, portanto, olho bom é o olho que enxerga o que Deus está enxergando para esse mundo. O que Deus está enxergando para essa família, o que Deus está enxergando para esse negócio, o que Deus está enxergando para esse relacionamento. Olho mau é o olho que pensa só em ambições deste mundo. É isso que Jesus está falando. Então, ter olhos bons, por outro lado, significa ter uma vida generosa e focada em Deus, e focada no Senhor. A pergunta que devemos fazer é: qual tem sido o foco da minha visão diária? O que eu vejo? O que eu percebo? Porque o olho mau, ele faz 3 realidades. Ele se estabelece em 3 realidades. Se eu pudesse, se eu tivesse e se eu fizesse. Sabe aquele trinômio que eu disse antes? Segurança, proteção e esperança? Ele traduz esse trinômio em 3 paradigmas rígidos para a sua vida. Primeiro deles, se eu pudesse. Segundo, se eu tivesse. Se eu pudesse. Se eu tivesse isso ou aquilo, eu seria mais seguro, eu seria mais feliz. Se eu pudesse viajar todos os anos, 2 ou 3 vezes, conhecer outros países, eu seria mais feliz. Se eu tivesse 2 milhões na conta bancária agora, eu resolveria todos os meus problemas e eu seria mais feliz. Se eu fizesse, aí é o aspecto da realização. Se eu fizesse uma obra que chamasse a atenção de todos, se eu fizesse uma conta no Instagram e virasse um influencer, e daqui a pouco eu tivesse milhões de seguidores, eu seria mais feliz. Se todas as vezes você colocar a felicidade que abarca essas 3 realidades, segurança, proteção e esperança, se você colocá-la ligada a esses 3 verbos, pudesse, tivesse e fizesse, você está igualzinho aos pagãos, porque eles pensam assim. Eles pensam na esfera de poder, somente de poder, na esfera do ter, somente do ter, e na esfera do fazer, das realizações. Isso é o olho mau para Jesus. Isso é o olho mau que a Bíblia cita aqui. É o olho que só consegue focar nisso. Mas, no momento, Jesus chama atenção e ele coloca um outro verbo. Não é poder, ter ou fazer. É confiar. O olho bom enxerga segurança, proteção e esperança a partir do paradigma da confiança em Jesus. Então, o que esse coração pergunta é assim: se eu tão somente confiar mais em Deus, estarei seguro e serei feliz. E eu posso ter, porque estarei seguro e estarei feliz. E eu posso fazer, e Deus quer que eu faça, mas estarei seguro e estarei feliz em quem? Nele. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E finalmente, para nós concluirmos, a impossibilidade, Jesus trabalha aqui da dupla órbita. Órbita é em torno de. Em torno de. Uma palavra que aparece muito na teologia de Paulo. Considerar. É girar em torno de um planeta. Sider é planeta. Com é o prefixo junto, ou em torno de. Considerar é ficar em torno de algo. Se você considera riqueza só a materialidade, só dinheiro, você vai girar em torno disso. Você vai orbitar em torno disso. E muitos orbitam, melhor dizendo, em torno disso. Se você considerar a vida espiritual a essência de tudo, você vai girar em torno da vida espiritual. Girando em torno da vida espiritual, você tem as coisas materiais, porque o autor aos Hebreus, capítulo 11, capítulo 12, versículo 3.
11:3 ou 12:3. Depois você compartilha na sua Bíblia aí. Ele diz assim: o visível foi criado do invisível. Aquilo que a gente enxerga foi criado do que nós não enxergamos. E tem muitas coisas que você não enxerga sobre Deus e que está apontando para a sua vida. Deus tem projetos de paz e de dar um futuro para cada um de nós aqui. Mas a gente precisa aprender a abrir os olhos espirituais. Então olha o que Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Um objeto espacial, ele não pode orbitar em torno de dois planetas ao mesmo tempo. Se ele estiver orbitando em torno de um, é ali que ele vai ficar. Mas se de repente ele está com a órbita desregular, ele pode ser atraído por um campo massivo, um campo gravitacional mais poderoso vai atrair aquele objeto e ele vai passar a girar em torno de uma outra órbita. É assim que acontece. Acontece também com a nossa vida. Você não pode, eu quero crescer espiritualmente, me dedicar espiritualmente a Jesus e ao mesmo tempo estar arrancando os cabelos da cabeça por causa de finanças, por causa de recursos, ou por causa de sorte, ou por causa de quaisquer outras coisas materiais. O que for mais massivo vai atrair você, e você vai ficar em órbita daquilo ali. A mensagem desta manhã é: deixa Jesus redirecionar sua órbita. A mensagem desta manhã é: se o seu coração está na órbita errada, redirecione-o hoje para a órbita de Cristo. Feche seus olhos, vamos orar. Eu sei que esse tema é um tema, como eu disse, que exigiria várias mensagens, mas hoje é uma mensagem para você refletir. Onde está orbitando o meu coração? Está na órbita errada ou na órbita certa? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro neste momento pelos teus filhos, especialmente aqueles, ó Deus, que estão endividados, que precisam da tua intervenção. Para estes é um desafio muito maior crer nessas palavras de Jesus nesta manhã. Mas eu oro por um milagre, que eles coloquem o coração na órbita certa. E com isso eu não estou afirmando, tu conheces o meu coração também, meu Deus, que eles estão onde estão porque estão na órbita errada, não é isso. Mas que eles, ó Deus, considerem a palavra de Jesus. Que eles girem em torno deste planeta, Jesus. Que eles girem em torno deste mundo novo que Jesus criou. Que envolve oração, que envolve acordar cedo pela manhã e logo cedinho perguntar: tu irás fazer coisas grandiosas neste mundo hoje. Permita-me, Senhor, a alegria de participar de pelo menos de uma dessas grandes coisas que tu irás fazer. Em nome de Jesus, todos nós somos uma fábrica de ídolos, mas que nesta manhã nós aprendamos definitivamente com o Senhor Jesus que é impossível ter uma dupla órbita, e o nosso coração deseja girar em torno da pessoa bendita de Jesus. Como a tua palavra diz, Jesus, que sendo rico se fez pobre por amor de nós, pobre materialmente, mas enriqueceu a muitos. Que nós tenhamos para nós e também para outros. Que nós sejamos nesta manhã recompensados pela bênção da ampla suficiência, que é a bênção de ter sem reter e ainda sobrar para ajudar. Em nome do Senhor Jesus. Que no nível pessoal não sejamos como aqueles consumidores, mas que sejamos adoradores, sabendo que tu irás prover para nós, levando-nos a acreditar que o Senhor supre para os teus filhos enquanto dormem. Enquanto nós estamos dormindo, o Senhor está suprindo. E é o Senhor quem enriquece. Isso não vem seguido de dores. Abençoa em nome de Jesus. E ousadamente eu quero pedir ao Senhor,
Ousadamente eu quero pedir ao Senhor. Corajosamente eu quero pedir ao Senhor. O teu servo aqui deseja ouvir muitos testemunhos desta manhã. De pessoas que foram restauradas, de dívidas que foram quitadas, de empresas que prosperaram, de vidas que foram colocadas no prumo e na visão de abençoar outros. Do olho bom. O que vemos influencia a nossa vida. Redireciona o nosso olhar para enxergarmos coisas boas e positivas, porque elas também estão por aí. Em nome de Jesus. Amém. Amém.